Senhor da paz, da bondade, se estamos perto de ti, vivendo a fraternidade, bom é estarmos aqui. Se a luz do teu evangelho queremos chegar a ti, libertos do homem velho, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, sentindo em nós o teu reino, bom é estarmos aqui, Senhor da paz, da bondade, se estamos perto de ti, vivendo a fraternidade, bom é estarmos aqui. Se a luz do teu evangelho queremos chegar a ti, libertos do homem velho, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, sentindo em nós o teu reino, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, sentindo em nós o teu reino, bom é estarmos aqui. Senhor, em teu nome, Senhor, em teu nome, eu falava às pessoas, jogava as sementes, plantava e colhia paz, mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo, e hoje tudo é quase nada, frente à obra e seu Criador. Sinto não saber mostrar valor, faltava-me mudar. E tentar me encontrar, e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento teu a melhorar, Senhor, em teu nome, Senhor, em teu nome. Eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos.
mas agia como âncora, retardando meu caminho. Sou o meu próprio espinho, faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento teu a melhorar, Senhor, em teu nome. Senhor, em teu nome. Senhor, em teu nome. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Então, vamos começar nosso estudo de hoje. Vou pedir à Verônica, que ela já tem um tempo que não faz, a prece e a página de abertura. Bem, Mestre Jesus, querido amigo, nesse instante, buscamos mais uma vez, através desse estudo, entrar em contato com as suas vibrações. Queremos, em primeiro lugar, agradecer as oportunidades que nos são dispensadas a todos os momentos, em todos os instantes de nossa vida. Agradecemos a oportunidade do estudo que abre os nossos corações, o nosso sentimento, para que a luz do alto possa se fazer presente em meio às nossas fragilidades, em meio à sombra que ainda existe e persiste em nós. Mestre Jesus, hoje especialmente pedimos que seus emissários, os tutelares desse estudo, possam nos ajudar a fortalecer a nossa vontade de melhoria, a nossa vontade de fazer com que esses conhecimentos possam ser colocados em prática no nosso dia a dia, com os nossos familiares, com os nossos amigos, nos nossos círculos mais íntimos, para que essas luzes que venham do alto possam iluminar, em primeiro lugar, a nossa consciência, os nossos sentimentos, e em segundo lugar, se fazer presente também a todos que nos rodeiam. Mestre Jesus, infunde-nos o desejo de mudança, de transformação verdadeira nas pequenas coisas, nos pequenos gestos. Ajude-nos a modular o nosso verbo, modular os nossos pensamentos, para que consigamos afastar aquilo que ainda nos prende e nos arrasta para o mal. Assim, Jesus, pedimos que tutele nosso estudo, tutele a nossa compreensão, o nosso entendimento, para que possamos absorver tudo que nos for permitido e que nos é necessário. Muito obrigada, Jesus, que assim seja. O capítulo do Pão Nosso é o capítulo 159, a posse do reino. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé e dizendo que, por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Atos, capítulo 14, versículo 22. O evangelho a ninguém engana em seus ensinamentos. É vulgar a preocupação dos crentes tentando subornar as forças divinas. Não será, no entanto,
ao preço de muitas missas, muitos hinos ou muitas sessões psíquicas que o homem efetuará a sublime aquisição de espiritualidade excelsa. Naturalmente, toda prática edificante deve ser aproveitada por elemento de auxílio. No entanto, compete a cada individualidade humana o esforço iluminativo. A boa nova não distribui indulgências a preço do mundo e a criatura encontra inúmeros caminhos para a ascensão. Templos e instrutores se multiplicam e cada qual oferece parcelas de socorro ou assistência no serviço de orientação. Contudo, a entrada e posse na herança eterna se verificarão por meio de justos testemunhos. Isso não é acidental, é medida lógica e necessária. Não se improvisam estátuas raras sem golpes de escopro, como não se colhe trigo sem o campo lavrado. Não poucos aprendizes costumam interpretar certas advertências do Evangelho por excesso de exortação ao sofrimento. No entanto, o que lhes parece obsessão pela dor é imperativo de educação da alma para a vida imperecível. Homem algum encontrará o estuário infinito das energias divinas sem o concurso das tribulações da Terra. Personalidade sem luta na crosta planetária é alma estreita. Somente o trabalho e o sacrifício, a dificuldade e o obstáculo, como elementos de progresso e autossuperação, podem dar ao homem a verdadeira notícia de sua grandeza. Bom, esse capítulo aqui vem falar, né? Ele usa o título A Posse do Reino, né? No sentido assim de quando nós nos apossaremos daquele reino de Deus, né? Que ele tanto fala que o reino de Deus está dentro de nós. Quando nós seremos verdadeiramente considerados, como na lição passada aí, no sentido maior, é claro, né? Filhos, né? Filhos de Deus. Então, ele vem trazer que né, aquilo que a gente não quer, né? Que a gente nunca quer, que são as tribulações e as dificuldades, colocando como as tribulações, no versículo aqui, como condição para realmente entrarmos no reino de Deus. E aí ele vem explicando, né? Que não será por muito frequentarmos as instituições religiosas, seja ela qual for, que nós conseguiremos barganhar com Deus essa aquisição, né? Ele coloca aqui que não será por muito frequentar ou às vezes muito fazer, né? A gente na seara espírita aqui, que nós estaremos realmente nos transformando. Às vezes nós ocupamos nosso tempo com o trabalho na casa espírita, quase que integralmente, mas ainda não refletiu interiormente. Então, ele coloca: compete a cada individualidade humana o esforço iluminativo. E aí ele vem falar que, que existem inúmeros caminhos que auxiliam esse esforço iluminativo, né? Aí ele vai exemplificar, né? Templos e instrutores se multiplicam e cada qual oferece parcelas de socorro ou assistência nesse serviço para nos orientar, nos ajudar e nos apoiar. Contudo, verdadeiramente, nós apenas nos apossaremos dessa herança por meio daqueles testemunhos de aferição, né? Por meio daquilo que são aqueles testemunhos difíceis que a gente deve exemplificar e demonstrar que realmente já adquirimos as virtudes que ainda não possuímos. E aí, ele coloca que só conseguiremos isso através da dor, né? Como ele coloca aqui, que nenhuma estátua bela consegue se formar sem os golpes
do martelo, né? Dá o exemplo do campo também. E a gente ouve falar muitos companheiros que não são da seara espírita, né? Eu escuto muito que o espiritismo faz uma apologia à dor, ao sofrimento. Eu escuto muito que a gente faz como se fosse um culto, mas não é um culto ao sofrimento, né? Ninguém em si cultua ou é imprescindível, mas acaba que, por nossa escolha mesmo, nós conseguimos apenas adentrar esse reino através desses testemunhos, né? Então, como ele coloca aqui, sendo estes testemunhos imperativo para a educação da alma para a vida imperecível. Então, nós não conseguiremos sem essas tribulações da terra. Aí ele vai fechar o capítulo dizendo que personalidade sem luta na crosta planetária é alma estreita. E a gente observa muito isso, né? Às vezes, determinadas pessoas que a gente conhece que já sofreu muito, que já passou por diversos reveses na vida, a gente olha para aquela pessoa e a gente fica admirado, né? Apesar do sofrimento, às vezes a pessoa não encara nem como sofrimento, né? Às vezes a pessoa encara como um obstáculo que foi transposto. Ela adquiriu um novo status, né? Ou subiu algum degrau, que a gente consegue observar isso. Ao passo que outros que às vezes passam a vida sem nenhum aborrecimento, sem nenhum percalço maior, normalmente sai dessa vida do mesmo jeito que entrou, né? Acho que é só isso, gente. Se alguém puder complementar aí. É isso mesmo que você colocou, Verônica. Eu acho que todo mundo, né, se alguém quiser colocar mais alguma coisa, e esse penúltimo parágrafo eu também acho assim bem interessante quando ele diz: homem algum encontrará o estuário infinito das energias divinas. A gente imagina um estuário ali do Amazonas, aquele, aquele caudal, aquela riqueza das energias divinas, sem o concurso das tribulações da Terra. Então, eu acho que nenhum de nós gosta do sofrimento. Dizer que a gente gosta, não gosta. A gente, o espiritismo, o que ele faz é que a gente tem que lidar com ele sem revolta. Claro que temos que fazer tudo que estiver ao nosso alcance para minorá-lo, para suplantá-lo, para enfrentá-lo. Isso é uma obrigação nossa. Não é que nós, como disse a Verônica, cultuemos o sofrimento, mas nós reconhecemos que ele não é um castigo, não é uma desgraça, que é uma oportunidade que nos é concedida para dar um passo à frente. Isso aí a gente aprende com a doutrina. Então, a gente tem uma visão, se bem que se a gente puder fugir do sofrimento, eu acho que a gente vai contorná-lo. Se a gente puder, a gente foge dele. Mas a gente tem, digamos assim, obrigação de entender que ele tem uma função profundamente educativa e reparativa também, né? Ele é reparador, né? A dor é reparadora. Mas se alguém quiser falar mais alguma coisa, tem 2 minutinhos. Sandrinha quer falar alguma coisa? Pessoal aí? Não, ninguém quer falar nada? Não, querida, vocês falaram muito bem. É ótimo mesmo. Dá para refletir muito. Então, vamos lá para o nosso. Você não pode ficar fixando a tela, mas você quer ler um pouquinho, Sandra? Ele pediu também, enquanto estou com esses sintomas, para não ler. Tá bom. Então, fica tranquilo. Então, vamos lá, começando aí. Rosana, quer começar a leitura? Tem que me achar, né? Que eu não participei da última. Ah, tá Eu bom. acho Na que véspera da partida, a Lívia chamou o servo. eu ou alguém lê, depois eu leio depois. Porque eu Tá até bom. ouvi
o vídeo, mas eu não acompanhei no livro. Tá bom. Glorinha, quer ler? Leio, Pepita. Na véspera da partida, Lívia chamou o servo, que então desempenhava as funções de mordomo da casa, esclarecendo-o nestes termos: Máximos, motivos imperiosos me levam amanhã a Samaria da Judéia, onde me demorarei alguns dias junto de minha filha. Levarei Ana em minha companhia e espero do teu esforço a mesma dedicação de sempre aos teus senhores. O interpelado fez uma reverência, como quem se surpreendesse com semelhante atitude da patroa, pouco afeita aos ambientes exteriores do lar, mas entendendo que não lhe assistia o direito de analisar as suas decisões, aventou respeitoso: Senhora, espero designeis os servos que deverão acompanhar-vos. Não, Máximos, não quero as solenidades do costume nas excursões dessa natureza. Irei com pessoas amigas de Cafarnaum e pretendo viajar com muita simplicidade. Interessa-me avisar-te dos meus propósitos, tão somente pela necessidade de redobrar os serviços de vigilância na minha ausência. E considerando a possibilidade do regresso inopinado do teu amo, a quem cientificarás da minha resolução, nos termos em que me estou exprimindo. E enquanto o criado se inclinava respeitoso, Lívia regressava aos aposentos, solucionando todos os problemas relativos à sua tranquilidade. No dia imediato, antes da aurora, saía de Cafarnaum uma caravana humilde. Compunham-na Lívia, a filhinha, Ana e um dos seus velhos e respeitáveis familiares, que se dirigiam pela estrada que contornava o grande lago, quase em caprichoso semicírculo, acompanhando o curso das águas do Jordão a descerem sussurrantes e tranquilas para o Mar Morto. Numa breve parada em Naim, trocaram-se os animais, seguindo os viajantes o mesmo roteiro em direção do Vale de Siquém, onde à tardinha apearam à frente da casa empedrada de Simeão, que recebeu os hóspedes chorando de alegria. O ancião de Samaria parecia tocado de uma graça divina, tal o movimento notável que desenvolvera em toda a região, não obstante a sua idade avançada, espalhando os consoladores ensinamentos do profeta de Nazaré. Entre oliveiras umbrosas e frondejantes, ergueram uma grande cruz, pesada e tosca, colocando nas suas proximidades grande mesa rústica, em torno da qual se assentavam os crentes em pobres bancos improvisados para lhe ouvirem a palavra amiga e confortadora. Continua, pode parar, Pepita. Oi, Glorinha. Eu deixei Oi, você ler mais um pouquinho, porque esse tá, primeiro trecho é bem tá descritivo, bom, vou né? ler Não mais. tem assim muita Cinco coisa. dias Lê só. venturosos, 5 dias venturosos decorreram ali para as duas mulheres que se encontravam à vontade naquele ambiente simples. De tarde, sob as carícias da natureza livre e sadia, no seio verde da paisagem harmoniosa, reunia-se a assembleia humilde dos samaritanos, inclinados a aceitar os pensamentos de amor e de misericórdia sublime do Messias Nazareno. Dá uma paradinha aí, Glorinha. Tá bom. Bom, então, né, nessa partida apressada, né, das duas, a Lívia se preocupa, não é, em chamar o funcionário ali da casa, né, e ela faz questão de dizer para ele que não quer
não quer que vá ninguém acompanhando, não precisa de servos para acompanhá-las, mas que ela quer que ele, em caso de retorno assim, é, de surpresa, né, do, do senador, do Públio, né, ela quer que ele relate exatamente o que ela, né, está dizendo, né, nos termos em que me estou exprimindo, né, para que não fique nenhuma dúvida, né, dessa saída dela, né? Mas ela também não explica os motivos, né? E, enfim, eles vão eles vão pegar um caminho, vai com descrição, né? De uma maneira assim, uma caravana humilde, até para não despertar nenhuma suspeita, né? E o que eu achei aqui também interessante é a resolução, né, da Ana de irem ao encontro de Simeão, né, porque com certeza é, elas seriam, né, bem acolhidas, se sentiriam bem e se sentiriam assim envolvidas, não é, por aquele clima que se instalou ali, porque aqui mesmo ele fala que o Simeão fundou, né, uma comunidade de fiéis, né, onde ele fazia as suas pregações entre as oliveiras, né, onde ele colocou a cruz. Então, eu acho que o ambiente para elas, né, que tanto que diz assim, 5 dias venturosos decorreram ali para as duas mulheres. A gente fica imaginando duas mulheres numa aflição, né, tendo que sair às pressas, se sentindo acossadas, não é, por essas criaturas, né, precisando, com uma criança, né, precisando de guarida, né, precisando de alguém que as amparasse, né, e ali aquele ambiente, com certeza, né, foi um ambiente acertado, foi um local acertado, né, um local de simplicidade, mas de muita, com certeza, muita vibração, né, muito trabalho no bem e muita vibração de ordem superior, né? E né, essas reuniões, né, ao ar livre, né, quando ele fala nas carícias, sob as carícias da natureza livre e sadia, né? Então, eu acho que ali, nesse momento, para elas foi assim de muita precisão, né, de muito acerto terem ido lá, né? E aí vocês podem continuar aí o Eu comentário. achei importante quando ele vai falar de Simeão, quando ele diz: o ancião da Samaria parecia tocado de uma graça divina, tal um movimento notável que desenvolvera em toda a região. Mas eu vejo nele o mesmo fenômeno que aconteceu com os apóstolos tocados com o Pentecostes e depois que ganharam essa energia, esse vigor na pregação, quer dizer, essa conexão com o alto. É como se a partir daquele momento os céus estabelecessem ligação mais direta com todos os seres de boa vontade que se propunham a serem multiplicadores da mensagem do Cristo. E aí a gente vê aquele homem solitário, idoso, aquela coisa toda, mas com um vigor, com uma vitalidade e com essa, como é que eu vou dizer, essa convicção, essa energia trazida nas pregações, que era alguma coisa que vinha de esferas superiores. E aí também, quando ele vai falar, quer dizer, a gente fica imaginando que toda aquela região
era árida, mas aí a gente vê que onde, nesse vale, a casa dele era cercada de oliveiras, ele fala num cenário verde, reunia-se a assembleia humilde, no seio verde da paisagem harmoniosa, reunia-se a assembleia humilde dos samaritanos, inclinados a aceitar os pensamentos de amor e de misericórdia sublime do Messias Nazareno. Então, eu acho que é a parte assim que a gente vê, e é claro que você falou muito bem, Ana foi intuída a dar essa sugestão naquele momento de agonia de Lívia, que a Lívia não sabia nem a quem recorrer, como recorrer, e ali a Ana foi assim, recebeu aquela intuição e foi assim objetiva e determinada. E aí a gente vê que, graças a Deus, elas chegaram lá e a gente vai ver em tudo que vai decorrer a partir disso daí, né? E a gente percebe que o acaso não existe, que realmente por trás de decisões mais significativas há vontades, a vontade divina se expressa também. Alguém gostaria de tecer algum outro comentário? Ninguém gostaria de falar nada? Nada? Então vou pedir a Rosana para prosseguir a leitura. Pepita, Fala, está Sandrinha. me ouvindo? Claro, É, estamos. vocês, quando Glorinha leu, né, ali, né, entre oliveiras umbrosas e frondejantes, quer dizer, o ambiente de reunião, o ponto de reunião. E aí eu lembrei do que a gente estuda, né, nos evangelhos. Aí veio redundar na igreja, né? Igreja nada mais é que ponto de reunião. Então, as igrejas, ponto de reunião, do mais simples, chegamos a tanta sede de ouro, a tanta modificação, alteração exterior, não é? Quando ali o que se buscava era esse encontro com Jesus de uma forma tão simples e tão duradoura, né? Tão plena. E aí nós, seres humanos, né? Humanidade, ao longo dos séculos, fomos deturpando esses valores a ponto de chegar a esses espaços suntuosos onde Jesus realmente jamais estaria e pregando essa verdade para que nós pudéssemos e possamos conquistar esse reino de Deus em nós, né? Está sem som, Pepito. É que tem hora que não vai. Mas é isso mesmo, Sandrinha. Nós deturpamos, fizemos um Deus à nossa imagem, tentamos negociar com esse Deus como se ele fosse como nós. Então a gente faz oferendas para que ele em troca nos dê o que a gente está pedindo, cobrimos de ouro, enfim, fazemos donativos em espécie ou em valor, quando ele não precisa de nada disso, não é? Não é isso que ele pede, não foi nunca nada disso que ele pediu a nós. Então, realmente, agora nós estamos tentando voltar, mas, Sandrinha, nós também muitas vezes nos perdemos na ilusão do, digamos assim, do conforto, da comodidade. Nós também nos perdemos muitas vezes, ainda muitas vezes nos perdemos dessa Sem essência. dúvida alguma, sem dúvida. E somos alertados quantas vezes nas casas espíritas, né? Para essa volta à simplicidade, para essa volta ao que é realmente essencial para as nossas almas, né? Mas a verdade é que foram muitos séculos nós errando e achando que estávamos sendo perdoados e salvos, vamos dizer assim, né? Salvos seja a melhor palavra, talvez, quando hoje a gente sabe que não é nada disso, né?
Bem, ainda bem que nós temos Emmanuel tirando assim o véu da letra e o pessoal leva assim muito ao pé da letra, porque o Paulo falava sempre salvos pela fé, mas para Paulo fé era trabalho operante, era exercício, era exemplo, era tudo. Não era aquela fé simplesmente se eu acredito, não era uma fé assim inerte, não era, né? E aí a gente está tentando Assim como aprender para agora. Emmanuel, né? Assim É, como para Emmanuel, a salvação da alma é a iluminação da nossa alma, através é, do trabalho, através dessa renúncia desses valores ilusórios, né? Então, verdade. salvar é iluminar nossas almas, né? Rosana, vai prosseguir agora a leitura? Bem, então, Simeão, que ali vivia sem a companhia que Deus já havia levado, e sem os filhos, sem a companheira, né, que Deus já havia levado, e sem os filhos, que por sua vez já haviam constituído família em aldeias distantes, assumia a direção de todos com um patriarca venerável na sua calma senectude, relatando os fatos da vida de Jesus como se a inspiração divina o bafejasse em tais instantes, tal a profunda beleza filosófica dos comentários e das preces improvisadas com a amorosa sinceridade do seu coração. Quase todos os presentes, naquela mesma poesia simples da natureza, como se estivessem ainda bebendo as palavras do mestre junto do Gerizim, choravam de comoção e deslumbramento espiritual, tocados pela sua palavra profunda e carinhosa, magnetizados pela formosura das suas evocações saturadas de ensinamentos raros, de caridade e meiguice. Nessa época, os cristãos não possuíam os evangelhos escritos, que somente um pouco depois apareciam no mundo grafados pelos apóstolos, razão pela qual todos os pregadores da Boa Nova colecionavam as máximas e as lições do mestre de próprio punho ou com a cooperação dos escribas do tempo, catalogando-se, desse modo, os ensinamentos de Jesus para o estudo necessário nas assembleias públicas das sinagogas. Simeão, que não possuía uma sinagoga, seguia, porém, o mesmo método. Com a paciência que o caracterizava, escreveu tudo o que sabia do mestre de Nazaré para recordá-lo nas suas reuniões humildes e despretensiosas, pontificando-se do melhor grado a registrar todas as lições novas do acervo de lembranças dos seus companheiros ou daqueles apóstolos anônimos do cristianismo nascente que, de passagem por sua velha aldeia, cruzavam a Palestina em todas as direções. Quer comentar esses trechos, Hum, Rosana? eu estava pensando aqui como era ah, de- como devia ser difícil para eles naquela época, né? Sem nada escrito, mas ao mesmo tempo, depois eu fiquei pensando, não era tão difícil assim, porque eles tiveram contato direto, né, com Jesus e as experiências ficaram gravadas, talvez até não só as palavras, né, mas as imagens e a presença. Então, eu acho que para eles era um pouco mais fácil, nesse caso, né, repetir os ensinamentos, mas eu achei muito bonita essa parte, né, até que a Glorinha já tinha falado, né, do lugar, né, da natureza e todo mundo ali reunido com a mesma sintonia, né, praticamente, porque as pessoas iam ali não com aquela obrigação que hoje em dia as pessoas vão à igreja, né, ou vão ao centro espírita, ou vão tomar passe. Eles iam porque estavam interessados em aprender e em divulgar, né, os ensinamentos. Então, a maioria ou todos eles estavam naquela sintonia e em sintonia com a natureza também, né? Devia ser muito, muito emocionante, né, esses encontros. E
Aqui, aí está dizendo, né, que eles não tinham nada escrito, a não ser depois que os apóstolos começaram a escrever. O que eu fiquei aqui um pouco surpresa, né, que eles falam assembleias públicas das sinagogas. Então, eu deduzi aqui que algumas sinagogas, então, estavam seguindo os ensinamentos, né, de Jesus, porque não eram todos os judeus, né? Não, não é Não é isso? isso, Rosana. É porque os judeus, eles tinham o direito de falar nas sinagogas. Tanto é que Paulo vai ensinar em várias sinagogas. Aí ele começava sempre pelo Velho Testamento, espertamente, sobre as profecias, falava sobre a lei e cativava as pessoas para depois introduzir Jesus. Aí quando ele começava a falar sobre Jesus, que eles É, percebiam, normalmente ele acabava sendo expulso. é isso que eu ia Mas dizer, né? algumas sinagogas mais assim distantes o acabavam acolhendo. Então Uhum. a pessoa ela tinha o direito, quer dizer, o que era um judeu, ele tinha o direito de ir lá, de pedir a palavra e de falar, né? Então, inicialmente, quando ainda não estava instaurado essa perseguição, que começou um tempinho depois, eles até poderiam usar as sinagogas, mas não que os judeus estivessem seguindo aqueles ensinamentos. Uhum. Agora, eu acho, mas acaba aí depois a gente Mas a fala. maioria dos judeus seguiam os ensinamentos, a maioria não. Inicialmente, os cristãos eram judeus. Era como se Sim, os fosse primeiros, né? Os uma, primeiros. uma, era como se fosse um braço do judaísmo. Todos os cristãos eram judeus, só posteriormente que os gentios também foram se cristianizando. Sim, eles Mas eram judeus, mas eles iam se afastando, eu acho, né, da sinagoga, porque não, só que eles não? acreditavam que Jesus era o Messias. Aí uma parte não acreditava, né? E aí tinha esse confronto aí que ela falou, mas o que, bom, vamos Bom, continuar. eu sei que até hoje Jesus é visto como um profeta, né, pelo judaísmo, até pelo islamismo, né? Ele é visto Sim, como um mas isso só profeta, lá mas pro não século, só depois do século mais. quarto, quinto. Bom, aí no finalzinho aqui, eu acho que não tem, não sei mais o que que eu ia falar. Pode continuar aí, Pepita, fala você. Não, eu acho assim aqui, que ele disse aqui, que quase todos os presentes naquela mesma poesia simples da natureza, como você já falou, como se estivessem ainda bebendo as palavras do mestre, choravam de comoção e deslumbramento espiritual, tocados pela sua palavra profunda e carinhosa, magnetizados pela formosura das suas evocações saturadas de ensinamentos raros de caridade e meiguice. Então, a pessoa, eu estou relendo isso, Rosana, porque vocês, a pessoa vai lá, não é obrigada. Eu vou dizer, todos nós, no fundo, toda criatura, desde aquela época, e continuamos ainda, que temos sede de paz, de encontro com a divindade, com a espiritualidade, o que que acontece? Se você vai a um local e que alguém magnetizado, tocado de profunda beleza, ele toca as fibras do seu coração e faz com que você se emocione, faz com que você se sinta bem, o que que acontece? Você vai querer repetir a experiência. Então, você foi ali, você se sentiu, você se emocionou, você falar daquele Jesus tocou a sua alma, você se emocionou, você se sentiu bem, você saiu de lá melhor. Ora, você vai querer repetir a experiência. E aí a gente retorna. Então, na realidade, todos nós estamos em busca desse contato, dessa conexão com Cristo. Todos nós estamos em busca dessa conexão. Mas às vezes a gente se perde, porque quando o orador pode falar brilhantemente, mas se ele não tiver a emoção,
se ele não for munido dessa energia que digamos, magnetizou o Simeão, que magnetiza certos, você pode ficar deslumbrado com a fala, com a palestra, mas você não será tocado no coração. Não haverá esse revolver da terra do seu coração. E a gente precisa que alguém possa nos ajudar a arar a terra do coração, porque é árida, porque está empedrado. Então, a gente precisa de alguém que venha e faça sulcos e que possa permitir a drenagem, e aí essa conexão. Então, a gente fica buscando isso. Eu, pelo menos, acho que eu, por exemplo, quando assisto uma palestra de alguém que eu acho assim, nossa, o cara falou bonito, mas se ela não mexer comigo, se ela não tocar nas fibras, eu, se eu fiquei impermeável, não funcionou. Agora, há pessoas que, na sua simplicidade, elas tocam o coração da gente. Por quê? Porque através dessas pessoas Jesus está falando. Não importa onde estejam, mas e aí a gente vai ver aqui que Simeão ele estava tocado. Aí repara, vira e volta, o pessoal diz assim: foram achados manuscritos apócrifos do Evangelho de Jesus. Ora, está aqui explicado. Todos os que podiam fazer tentar registrar as suas memórias, no caso de Simeão. Simeão assistiu a várias pregações de Jesus, várias. Acompanhou o seu processo no Calvário, na crucificação. Ele vivenciou aquilo tudo e abraçou, e a alma dele ficou impregnada daquela vivência. Então, ele não é, teoricamente, dos 4 apóstolos, dos 4 evangelistas, mas ele fez os relatos dele, e que ele acrescentava, não só das memórias, daquelas outras pessoas que vinham e que traziam outros relatos. Eu fico imaginando hoje, tem uma bibliografia imensa, imensa, sobre fatos da vida de Chico Xavier, então um vem e conta, aí o outro acrescenta outros fatos, e aí e todo mundo que tem sede, que tem vontade de lembrar dessa figura, né, apostólica, a gente vai relendo casos de um, casos de outro, e aqui está o Simeão. Isso já acontecia lá. Ele, que não deveria ser uma pessoa também muito instruída, mas deveria saber ler, agora eu fico imaginando, porque naquela época a escrita deles não usava as vogais, então dava margem a uma série de interpretações diferentes. Uma palavra poderia ter vários significados dependendo da vogal que você colocasse ali. Por isso que junto ao Evangelho, quando eles copiavam, vinha a tradição oral, porque a tradição oral é que dizia, olha, aqui não é A, né? Não sei lá, qualquer palavra que a gente tem um monte aí, que você possa modificar trocando a vogal, vinham os relatos. E tudo isso foi reforçando para chegar aos nossos dias. Então, a gente vai vendo que várias pessoas, além dos 4 evangelistas, também faziam, que era mais do que justo, escreviam as suas experiências com o mestre, as suas vivências, né? E aí ele vai falar da paciência. Primeiro ele fala da calma senectude de Simeão, depois ele vai dizer com a paciência que o caracterizava, escreveu tudo que sabia do mestre de Nazaré, para recordá-lo nas suas reuniões humildes. O propósito dele naquele momento era apenas esse, e despretensiosas, prontificando-se do melhor grado a registrar todas as lições novas do acervo de lembranças dos seus companheiros ou daqueles apóstolos anônimos do cristianismo nascente, que passassem por ali, né, de passagem. Então, nem Simeão, naquele momento, tinha noção da importância que era aquela célula, aquele agrupamento, aquelas reuniões,
Nem ele poderia imaginar que 2.000 anos depois, e talvez daqui a 3.000, mais 1.000, sei lá, nós vamos estar falando das reuniões que ele dizia que eram singelas e despretensiosas, e que estavam ali sedimentando o início do cristianismo. Alguém gostaria de tecer mais algum comentário a respeito disso? Não, eu só queria acrescentar, quando você falou da escrita deles, e que também a mesma palavra para eles podia ter vários significados. E o que fazia a diferença era o contexto em que você, Sim, em a que ela estava empregava. colocada, né? Então, a mesma palavra podia, né, em hebraico podia significar várias coisas, né? Então, realmente, as traduções é o que a gente vê, muita coisa, não é? Se perdeu, se modificou, porque traduziram um texto, né? Aí traduz para o grego, depois para o latim, depois para. E aí, quando vai, né? Vai chegando, às vezes chega mesmo, é, que não era exatamente aquilo, né? Mas tentou-se manter a essência, né? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Mas é surpreendente, né, ele saber ler, porque era, né, uma pessoa Verdade. humilde, né? A filha dele era serviçal, escrava, não sei. A filha não, a sobrinha, né? E, e escrever naquela época era muito raro, para poucos. E ainda era muito caro, porque, né, papel que eles usavam era uma coisa cara e tal. Para É película mesmo de carneiro, né? O papiro era Era caríssimo. couro, no início era couro, né? Então, aí a gente vai vendo a dificuldade que eles tinham. E nós estamos aqui eu estou aqui com vários cadernos aqui na minha mesa. A gente tem folha de tudo quanto é jeito e facilidade imensa, né? Para escrever, para digitar, para pagar, para tudo. E a gente vai vendo como esses irmãos eram determinados e não mediam sacrifícios, né? E a gente já tem uma certa dificuldade. Bom, Lúcia, quer continuar a leitura? Posso continuar, Pepeta? Fazia 6 dias que as hóspedes se retemperavam naquele ambiente caricioso, quando o respeitável ancião, naquela tarde, em suas costumeiras evocações do Messias, se afigurava tocado de influências espirituais das mais excelsas. As derradeiras meias tintas do crepúsculo entornavam na paisagem um tom de esmeraldas e topázios, eterizados sobre um céu azul indefinível. No seio da assembleia heterogênea, notava-se a presença de criaturas sofredoras, de todos os matizes, que ao espírito de Lívia lembravam a tarde memorável de Cafarnaum, quando ouviram o Senhor pela primeira vez. Homens esfarrapados e mulheres maltrapilhas acotovelavam-se com crianças esquálidas, fitando ansiosamente o ancião que explicava comovido com a sua palavra simples e sincera. Irmãos, era de ver-se a suave resignação do Senhor no derradeiro instante. Olhar fixo no céu, como se já estivesse gozando a contemplação das beatitudes celestes, no reino de nosso Pai. Vi que o Mestre perdoava caridosamente todas as injúrias. Apenas um dos seus discípulos mais queridos se conservava ao pé da cruz, amparando a sua mãe no angustioso transe. Dos seus habituais seguidores, poucos estavam presentes na hora dolorosa. Certamente porque nós, os que tanto amávamos, não podíamos externar nossos sentimentos diante da turba enfurecida, sem graves perigos para a nossa segurança pessoal. Não obstante, desejaríamos todos experimentar os mesmos padecimentos.
De vez em quando, um que outro mais atrevido de seus verdugos se aproximava do corpo chagado no martírio, dilacerando-lhe o peito com a ponta das lanças impiedosas. Uma vez por outra, o generoso ancião limpava o suor da fronte para continuar com os olhos úmidos. Notei em dado instante que Jesus desviara os olhos calmos e lúcidos do firmamento, contemplando a multidão amotinada em criminosa fúria. Alguns soldados ébrios açoitaram-no mais uma vez, sem que, do seu peito opresso, na angústia da agonia, escapasse um único gemido. Seus olhos suaves e misericordiosos se espraiaram, então, do monte do sacrifício para o casario da cidade maldita. Quando o vi olhando ansiosamente com a ternura carinhosa de um pai, para quantos o insultavam nos suplícios extremos da morte, chorei de vergonha pelas nossas impiedosas e fraquezas. Pode parar, Lúcia, comentar. Ele aqui está descrevendo o que Jesus estava passando no Calvário, né? E que, apesar do extremo sofrimento, para ele não era um sofrimento físico, né? Era um sofrimento do coração, da alma, do moral, de ver que as pessoas ainda estavam naquela situação, né? Se tendo prazer em ver uma pessoa na cruz, sofrendo, não entenderam nada do que ele pregou aquele tempo todo, ainda não tinham despertado, né? E que ele, em momento nenhum, tinha rancor ou nada disso. Ele tinha piedade, né? E olhou aquela turba lá e o que tinha mais é porque o sentimento dele era de pena, de puxa, né? Mas ele era Jesus, né? Ele sabia, no meu entender, que era assim, já sabia que isso ia acontecer pelo estado evolutivo de todo mundo, e ele veio para lançar a semente dele. Mas, apesar disso, ele esperava, não sei se ele esperava, mas ele gostaria, né, de que tivesse sido um pouco diferente, né? Mas, em momento nenhum, nem rancor, nem raiva, nada, nenhum sentimento desse tipo. E sim de, não digo tristeza, porque ele tinha compreensão, mas de, puxa, né, não, ainda vão passar por uns maus pedaços. Entendi isso. Eu, assim, estranhei quando o Emmanuel usa uma palavra para designar a cidade, né? Porque isso aqui é relato de Emmanuel, aí que ele possa ter colocado na palavra de Simeão, mas quando ele diz que ele chorou, então, do monte do sacrifício, ele para, né? Seus olhos suaves e misericordiosos se espraiaram do monte de sacrifício para o casario da cidade maldita. Eu achei aqui essa expressão forte, né? Quando Emmanuel classifica Jerusalém como uma cidade maldita. Jesus mesmo diz, né? Ai, Jerusalém, ai de ti, né? E diz que não ficaria pedra sobre pedra em Jerusalém, quer dizer, ela pagaria muito caro esse crime. Né? A gente sabe de todas, até hoje, digamos assim, eles não têm relativa paz, né? Mas aqui, quando ele diz que ele chorou de vergonha de ver a que ponto que nós chegamos, mas ele era, digamos assim, um seguidor do Cristo, ele era realmente um desses apóstolos anônimos, né, que abraçou realmente a causa com todo o sentimento. Então, e agora, então, depois que a situação passou, ele tem mais lucidez ainda. Mas a gente me lembra quando
eles falam que o mestre queria acabar, que havia morrido, e ele, na mesma hora, vocês lembram que conversando com Lívia e com Ana, ele diz, mas como? Como que você pode dizer isso? Porque o mestre prometeu que ele nunca nos deixaria, que ele iria para o Pai, quer dizer, naquele momento ainda em que eles estavam correndo atrás de defendê-lo e tudo, ele já faz uma colocação, uma convicção que a gente comentou na época, que os apóstolos ainda não tinham. E ele disse: não, ele apenas, como? Vai chorar que ele não estará mais conosco. Ele disse que estaria sempre conosco e que estaria sempre entre nós. Quer dizer, ele ali, antes do processo final, ele já estava recordando a fala de Jesus. Então, era alguém, era uma dessas almas anônimas para o Evangelho, né? Porque hoje a gente tem notícia dele através de Emmanuel, mas não creio que não há relatos, né, no Evangelho sobre ele, mas aí a gente vê a identidade, né? A identificação dele com o Cristo. É bem bonito tudo esse pedaço aqui, né? E quando ele diz que, na realidade, não obstante, desejaríamos todos experimentar os mesmos padecimentos. Isso é o que ele achava, porque eu não sei se as outras pessoas realmente gostariam. Tanto é que Pedro, com medo de ser aprisionado ou de ser, ele nega, não é? E os outros apóstolos também não estão lá. O único que está é João, que era o mais jovem, ele era pouco mais que um adolescente, ele era jovem mesmo. E era o que estava ali firme e forte ao lado de Maria, segurando, digamos assim, mantendo-se firme ali. Então, a gente vai vendo. Alguém gostaria de ter algum comentário a mais sobre esse trecho? Ele chega a falar: nós que tanto o amávamos, não podíamos externar nossos sentimentos diante da tua enfurecida, sem graves perigos para a nossa segurança pessoal. Ou seja, na realidade, eles também não queriam se expor, até porque sabiam que não iria redundar em nada, né? Não iria aliviar nada, né? Ali eu acho que não ia ajudar eles Não, externarem. Não ia não, ajudar. só ia Ajudou complicar. mais eles ficarem como ficaram e depois seguir fazendo o que Jesus estava querendo que fosse feito, né? Verdade. Disseminar a palavra. Então, nem sempre o sofrimento. A mesma coisa lá, o pessoal de Israel vai pagar. Eles colheram os frutos do que eles plantaram. Não é nem assim. Eu não entendo, em termos de Deus, né? De Deus, como punição. Eu entendo que a gente é consequência do que a gente faz, né? Sim, Vai pagar um preço alto, né? Mas não é por castigo, que tanto é que ele olhou, o olhar dele foi de piedade, foi de prevendo, ele sabia o que eles iriam colher. É por isso ele sim, teve piedade, né? sim. Ali E era na melhor ficar vivo realidade, mesmo. e na realidade, eu acho que mesmo quando nós cometemos as piores loucuras, é ignorância plena, porque se nós soubéssemos o que estávamos plantando, eu acho que nós não faríamos. Se nós tivéssemos uma noção mais clara, nós não faríamos. Mas, enfim, uma vez feito, o jeito é reparar, né? A gente ainda tem um tempinho para ler. Quem quer ler? Laura quer ler? A massa movimentava-se então em altercações numerosas. Gritos ensurdecedores e impropérios revoltantes cercavam na cruz, em que se lhe notava o copioso suor do instante supremo. Mas o Messias, como se visualizasse profundamente os segredos dos destinos humanos, lendo no livro do futuro, fitou de novo as alturas, exclamando com infinita bondade: perdoa-lhes, meu Pai, porque não sabem o que fazem. O velho Simeão tinha a voz embargada de lágrimas ao evocar aquelas lembranças
enquanto a Assembleia se comovia profundamente com a narrativa. Outros irmãos da comunidade tomaram a palavra, descansando o ancião dos seus esforços. Um deles, porém, contrariamente aos temas versados naquele dia, exclamou com surpresa para todos os circunstantes: Meus irmãos, antes de nos retirarmos, lembremos que o Messias repetia sempre aos seus discípulos a necessidade da vigilância e da oração, porque os lobos rondam neste mundo o rebanho das ovelhas. Simeão ouviu a advertência e pôs-se em atitude de profunda meditação, de olhos fitos na grande cruz que se elevava a poucos metros do seu banco humilde. Ao cabo de alguns minutos de espontânea concentração, tinha os olhos transbordando de lágrimas, fixos no madeiro tosco, como se no seu topo vagasse alguma visão desconhecida de quantos o observavam. Depois, encerrando as preleções da tarde, falou comovido: Filhos, não é sem justo motivo que o nosso irmão se refere hoje ao ensino da vigilância e da prece. Alguma coisa que não sei definir fala meu coração que o instante do nosso testemunho está muito próximo. Vejo com a minha vista espiritual que a nossa cruz está hoje iluminada, anunciando talvez o glorioso minuto dos nossos sacrifícios. Meus pobres olhos se enchem de pranto, porque entre as claridades do madeiro ouço uma voz suave que me penetra os ouvidos numa entonação branda e amiga, exclamando: Simeão, ensina ao teu rebanho a lição da renúncia e da humildade, no exemplo da tua dedicação e do teu próprio sacrifício. Ora e vigia, porque não está longe o instante ditoso de tua entrada no reino, mas preserva as ovelhas do teu aprisco, das arremetidas tenebrosas dos lobos famulentos da impiedade, soltos na terra ao longo de todos os caminhos, consciente, porém, de que se a cada um se dará segundo as próprias obras, os maus terão igualmente seu dia de lição e de castigo, de conformidade com os próprios erros. Vamos O parar aí, velho- Laura? Uhum. Bom, aí continua descrevendo, né, as pessoas, né, como elas ainda xingavam, estavam, né, cercando a cruz de Jesus, né, em altercações numerosas, e aí relata o momento em que o Messias, né, que Jesus, né, que tinha plena consciência de como nós éramos, do que nos aguardava, fala aquela frase, né, que comove sempre a todo mundo, né, pedindo ao Pai que nos perdoe, perdoe, meu Pai, porque não sabem o que fazem. Até hoje a gente não sabe realmente o que faz, né? Isso é uma coisa válida até hoje, e com certeza vai ser válida por muito tempo essa frase. E aqui a misericórdia, né, de Jesus pedindo ao Pai que nos perdoe por todos os nossos erros, né? E aí, uma das pessoas presentes, né, naquela assembleia lembra, né, do que Jesus falou, né, sobre os lobos, né, que estão ao redor das ovelhas. E o Simeão, essa mensagem chama a atenção dele. Ele acha que não foi à toa, né, que essa pessoa, ele sente, né, na realidade, que esse aviso, essa palavra dessa pessoa é um aviso de um perigo que está perto, né? E aí ele consegue visualizar, né, o que acontecerá, né? Ele sabe que ele vai ter que prestar o testemunho e vai ter que defender algumas ovelhas do aprisco, que no caso vai ser Lívia, Ana e a filha dela. E acho que é isso, o Pepita, né? Completa aí, por favor. Eu acho que, assim, essa premonição, essa intuição dele tão clara, e aí repara que a espiritualidade é como se fosse aquele choque. A pessoa vem e faz uma advertência de um tema, de um assunto que não tinha a ver com o que havia sido estudado. E, no entanto, aquela pessoa foi usada para dar
essa chamada, esse alerta, para que ele se preparasse para o que estava para vir. E é tão bonito quando ele fala isso, né? Aí ele reconhece essa advertência, a propriedade dessa advertência, quer dizer, ele está em sintonia e sabe reconhecer, e aí ele toca, fala-me ao coração que o instante de nosso testemunho está muito próximo. E aí ele, vendo a cruz iluminada, anunciando talvez o glorioso minuto dos nossos sacrifícios. Ele se refere a ele. E aí ele vai dizendo que ele fica emocionado, seus olhos enchem de pranto, porque entre as claridades do madeiro ouço uma voz suave que me penetra os ouvidos numa entonação branda e amiga, exclamando: Não sabemos de quem é essa voz, mas certamente é de alguém da falange do Cristo. Aí diz Simeão: ensina ao teu rebanho a lição da renúncia, ou seja, mostra para ele a cruz está iluminada, ele sente a emoção e ele pressente como vai ser o fim dele. Aí ele vai dizer: ensina ao teu rebanho a lição da renúncia e da humildade, com o exemplo da tua dedicação e do teu próprio sacrifício. Ora e vigia, porque não está longe o instante ditoso, instante ditoso de tua entrada no reino. Então, esse instante ditoso vai ser através de um sacrifício extremo, mas ele não mostra um lado ruim. Olha, você terá essa recompensa, ou seja, o lado bom está perto a entrada no reino, né? Aí, no instante ditoso de tua entrada no reino, mas preserva as ovelhas do teu aprisco das arremetidas tenebrosas dos lobos famulentos, da impiedade soltos na terra. Ou seja, o recado foi totalmente dado sabendo, olha, eles estão vindo, vão chegar, né? Ao longo de todos os caminhos, consciente, porém, de que se a cada um será dado segundo as próprias obras, os maus terão igualmente seu dia de lição e castigo de conformidade com os próprios erros. Então, aí a gente vai vendo que como é importante, né? Esse trecho aqui é bem bonito, e gostaria, se alguém tivesse alguma coisa a acrescentar, algo que tenha chamado a atenção desse trecho, que é bem bonito, eu acho, né? Pelo menos, bem tocante. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Ninguém quer falar nada do Simeão? Então a gente prossegue na semana que vem, pedir a Glorinha para cantar uma música. Nesse momento de prece e emoção, eu sinto Jesus tão presente em você, que está ao meu lado e me faz mergulhar nesse mar de brandura e paz. Tento estar perto do seu
unir nossos passos na prece, entender que estar com Jesus no caminho é sonhar, é encontrar, é sofrer. Então me levo a pensar no meu viver, refletir em paz. Então me levo a pensar no meu viver, refletir em paz. Tento estar perto do seu coração, unir nossos passos na prece, entender que estar com Jesus no caminho é amar, é sonhar, é encontrar, é sofrer. Então me levo a pensar no meu viver, refletir em paz. Então me levo a pensar no meu viver, refletir em paz. Então, nesse momento, nós pedimos a Jesus que nos abençoe a todos. Ampara-nos, Senhor. Fortalece os nossos propósitos de melhora, de educação dos nossos sentimentos. Ajuda-nos, Mestre, para que possamos ser mansos e pacíficos. Que possamos aprender a humildade. Que possamos trabalhar o orgulho que ainda trazemos, o egoísmo, sentimentos ainda, Senhor, que estão em nós. Que possamos, Mestre querido, aprender contigo, com essas obras, a sermos melhores. Então, te pedimos que abençoes os nossos lares, que abençoes aos companheiros que hoje não puderam comparecer, que abençoes a todos os espíritos que se encontram próximos a nós neste momento, ou que estão atrelados a nós, a nossa história, ao nosso caminho. Que eles também, Senhor, sejam envolvidos pelo teu amor, possam ter as suas feridas tratadas, as suas dores amenizadas, e possam ter também condições de te compreender. Então, Senhor, muito, muito gratos por estes momentos, por este encontro, pela troca de vibrações amorosas com os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Babi tem que parar a gravação.